Que categoria! Bola lançada, Vardy, passagem do Cazacão e o Vardy que fez! Gol! Maior artilheiro, maior jogador, maior ídolo e herói de uma torcida, e um dos principais responsáveis por colocar o nome do Leicester City em evidência no mundo do futebol. Essas são as marcas de Jamie Vardy no clube. Mas antes de ter esse status, seguindo a cartilha de um legítimo herói, Vardy teve que quebrar todas as barreiras possíveis. E olha, ele começou muito de baixo. Quando eu falo de baixo, é de baixo mesmo, sem nenhum exagero, pois disputou a 8ª divisão da Inglaterra pelo Stocksbridge. Essa passagem por esse desconhecido clube inglês veio depois da frustração de ter sido dispensado aos 16 anos na categoria de base do seu clube de coração e de sua cidade natal, o Sheffield Wednesday. E ainda no Stocksbridge, ele tinha que conciliar seu início de carreira no futebol com 12 horas de trabalho em uma fábrica da região, porque as 30 libras ganhas por jogo não tinha condição nenhuma de colocar feijão no prato de ninguém. Após 7 anos e começar a se destacar no Stocksbridge, ele se transferiu para o Halifax Town da 7ª divisão inglesa. Por lá ficou apenas um ano, pelo fato de ter feito 25 gols no campeonato e ajudado o clube a ganhar o título e promoção para a 6ª divisão. Seu próximo destino foi um clube da 5ª divisão, o Fleetwood, e mais uma vez, Vardy ficou só uma temporada no seu novo clube, porque se destacou mais ainda, fazendo 31 gols e sendo o artilheiro do campeonato que teve o seu time como grande campeão. Até que em julho de 2012, o Leicester pagou cerca de 1 milhão de euros ao Fleetwood para contar com Jamie Vardy. Para um futebol de altas cifras, esse valor pode parecer nada, mas para a situação do Leicester em 2012, que estava na 2ª divisão do campeonato inglês e alguns bons anos longe da elite, foi um investimento arriscado. Ainda mais para um jogador de 25 anos que estava na 5ª divisão, mas não teve jeito, a aposta foi feita. E o começo de Vardy nos Foxes, com apenas 4 gols em 26 partidas, levantou a dúvida se a Championship não era demais para o rapaz que cresceu em Sheffield. Entretanto, na temporada seguinte, Vardy deu a volta por cima. Os seus 16 gols feitos na Championship não apenas lhe rendeu o prêmio de melhor jogador da temporada do Leicester, mas também ajudou os Foxes a ser campeão e de quebra ingressar na tão badalada Premier League. E de cara, na sua primeira temporada de Premier League, ele arrebentou juntamente com o Leicester, marcando gols e mais gols. Opa, um instante, não foi assim não. Como um legítimo herói, as coisas não iriam vir fácil para ele. Tinha que ter mais momentos de dúvidas e dificuldades antes do apogeu. A sua temporada de estreia na 1ª divisão inglesa alternou entre titularidade e reserva, que culminou em 5 gols e 10 assistências em 34 participações em um Leicester que se salvou por pouco do rebaixamento, devido a uma arrancada no fim do campeonato, com 7 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota nas últimas 9 rodadas. Seguindo a lógica, o que se esperava do Leicester na temporada seguinte era mais uma vez lutar para não cair, ainda mais que no comando técnico para a temporada estava o veterano italiano Claudio Ranieri, que há muito tempo não fazia um bom trabalho, alinhado ao fato de não ter investido pesado em transferências, apostando em nomes dos até então desconhecidos, Kanté, Mahrez, Morgan, Schmeichel, Drinkwater, Okazaki e, claro, Jamie Vardy. Para quem gosta de aposta, vai um número aí, 5.000 para 1. Era isso que as casas de apostas estavam pagando para quem apostasse no Leicester como campeão da Premier League no começo da temporada. Ou seja, era quase nula a possibilidade de título. Mas para ter a alcunha de herói, Jamie Vardy tinha que liderar o seu time a coisas impossíveis, e o título do campeonato inglês era mais do que suficiente. Jogo a jogo, focado no coletivo, os comandados de Claudio Ranieri foram ganhando. De início, todos achavam que os Foxes seriam fogo de palha, até que chega a 14ª rodada, com o Leicester ainda na liderança. Eles enfrentaram o Manchester United em casa. O jogo ficou 1-1. O gol do Leicester foi marcado por ele mesmo, Vardy. Mas esse gol, além de um ponto que rendeu para os Foxes, fez Vardy quebrar o recorde de mais rodadas consecutivas marcando gol na Premier League, 11 no total. O recorde pertencia ao atacante holandês Van Nistelrooy, quando atuava justamente pelo próprio United.
E a saga do Leicester rumo ao improvável continuava, rodada a rodada. Eles continuavam nas primeiras posições e nunca chegava a hora deles saírem dali, que era o natural acontecer. Não tinha como aquele time se manter 38 rodadas no topo, é o que diziam, mas eles conseguiram, quebrando todos os prognósticos, sendo responsáveis pelo talvez o título mais improvável da história do futebol. Os 24 gols do ágil Jamie Vardy ajudaram o Leicester a se sagrar campeão do campeonato inglês pela primeira vez na sua centenária história. O destaque de Vardy no título lhe rendeu o prêmio de melhor jogador da Premier League da temporada e a 8ª colocação no prêmio de melhor jogador do mundo, além de ser convocado para disputar a Eurocopa de 2016. Nada mal, hein? Olha onde aquele garoto de Sheffield, que teve que conciliar o futebol com a vida de operário, chegou. Devido a todo esse sucesso do Leicester, era de esperar que ele ia perder seus destaques, e foi o que aconteceu nos próximos anos. Kanté para o Chelsea e Mahrez para o City. Já Vardy teve tudo para ir para o Arsenal, pois os Gunners acionaram a cláusula de rescisão de cerca de 22 milhões de euros. Mas lembra o que eu falei? Vardy é o maior ídolo e o herói do clube. Ele não abandonaria os Foxes de forma alguma, porque esse foi o clube que o escolheu quando ele era ninguém, e desse jeito, Vardy não iria sair, segundo palavras do próprio atacante. Vardy ainda tinha 29 anos quando foi campeão inglês. Ele ainda tinha muito o que construir com o Leicester, e foi isso que aconteceu. Chegou às quartas de final de Liga dos Campeões, marcando gols, semifinal de Conference League, além de mais marcas pessoais na Premier League, como chegar no grupo dos jogadores com mais de 100 gols na competição, mas principalmente de ser o artilheiro mais velho de uma edição de Premier League, quando marcou 23 gols na temporada 19-20, quando ele tinha 33 anos. E claro, não podemos esquecer do outro título inédito e importante que Vardy ajudou o Leicester a conquistar, a Copa da Inglaterra de 2021. E como quebrar escritas? É com Vardy mesmo. Nessa mesma edição, ele se tornou o primeiro jogador na história a jogar todas as fases e uma única edição de Copa da Inglaterra. Desde que chegou ao Leicester, ele esteve presente nos momentos mais difíceis, como em outubro de 2018, quando até então o dono do clube, Vichai, faleceu num acidente de helicóptero após um jogo dos Foxes. Vichai era muito querido pela torcida e jogadores. Carinho por ele, de certa forma, era um caso raro entre donos de clubes. Mas em relação ao campo, o grande desafio da lealdade de Vardy dentro das 4 linhas veio após o inesperado rebaixamento do Leicester em 2023 na Premier League. Digo inesperado porque, se olhar no papel, o time dos Foxes rebaixados não fica muito atrás do time campeão de 2016, mas essa é a mágica do futebol. Ele surpreende positivamente e negativamente, e o Leicester experimentou os dois venenos em um curto espaço de tempo. Com o rebaixamento, um Vardy de 36 anos poderia pensar em se aposentar ou ir para uma Arábia Saudita da vida, mas não, ele ficou para provar sua gratidão e lealdade. Sendo assim, disputou a Championship e sim, mesmo veterano, ele não perdeu o faro de gol. Os seus 18 gols ajudaram os Foxes a conquistar o título e voltar para a primeira divisão na próxima temporada. E ao que tudo indica, ele vai disputar mais uma temporada pelo Leicester antes de se aposentar. Até então, os seus 464 jogos, 190 gols e 66 assistências e os títulos conquistados em quase 12 anos de Leicester, mais que ajudou a colocar o clube no mapa do futebol mundial. A história de Vardy e dos Foxes está entrelaçada. Você ouve o nome do Leicester, automaticamente lembra de Jamie Vardy. Isso acontece ao contrário também. E certamente, toda essa trajetória do herói Vardy no Leicester é digna de estátua e cinema.